Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Lopes Imóveis, conectando você ao imóvel perfeito. Olá, boa tarde a todos. 3 em ponto em Fortaleza, eu sou o Ricardo Bezerra. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, é isso mesmo, ao vivo, e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza. Está acostumado comigo aí no meu Instagram, Ricardo Bezerra, e no meu Facebook. Manda uma mensagem aí, a gente vai tentar falar o nome de vocês aqui, ao vivo, diretamente dos estúdios da Jovem Pan News. Meus amigos, o tema de hoje já era para ter trazido esses dois aqui antes, mas o tempo deles é muito escasso e eles não... É a primeira vez que eles estão vindo aqui em público, no rádio e na TV, falar sobre a vida deles. Nos anos 80, dois jovens médicos, eles tinham um sonho. Eles queriam oferecer à comunidade de Fortaleza e, quiçá, da região Nordeste, uma assistência hospitalar de excelência, nos melhores níveis mundiais, com os mais modernos equipamentos do mercado. Então, os dois se uniram e montaram uma pequena clínica. Pois bem, meus amigos, com muito afinco, dedicação e muito trabalho, eles investiram em capacitação, em tecnologia, nos melhores equipamentos, mas nunca eles abandonaram seus propósitos. E o que era apenas um ideal começou a tomar forma, e aquela pequena clínica se transformou em um dos hospitais mais respeitados e admirados da região Nordeste, quiçá do Brasil. Uma verdadeira referência. Eu estou falando do Hospital São Carlos, que hoje integra a famosa Rede DOR, a maior rede hospitalar da América Latina. E quem vai contar essa empolgante história não poderia ser ninguém que não os dois. Aqueles dois jovens, continuam jovens, tá? Continuam muito jovens, os seus fundadores, meus grandes amigos, doutores, Wilson Meirelles e Francisco Monteiro. Eu falei primeiro o nome do doutor Wilson porque ele tem cara de um pouquinho mais velho que você. Eu não sei se eu errei, se eu acertei. Errou danado. Doutor Wilson, boa tarde, meu amigo. Prazer ter você aqui. Boa tarde, Ricardo. Prazer estar aqui com você, com a Jovem Pan News. Eu sou um fã do teu programa, vejo com certa frequência, vejo na reprise de 8 horas da manhã dos domingos. Então, alegria estar aqui com você. Alegria toda minha. Doutor Monteiro. Faz um prazer enorme e poder falar um pouco dessa trajetória que não tem como dizer que foi uma trajetória de sucesso, né? Por que não dizer? E estar com você sempre é um grande prazer. Pois beleza, esse programa ele tem 1 hora de duração. É verdade que hoje a gente está autorizado pela rede de extrapolar um pouquinho em homenagem ao Hospital São Carlos e a vocês dois. Queria que vocês soubessem disso. Não, obrigado. Mas vamos tentar ser sintéticos o mais possível para que aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo entendam que com dedicação, com honestidade, com muito trabalho, é possível vencer na vida. Não precisa roubar, não. Não precisa fazer coisa errada, não. Basta fazer a coisa certa e se dedicar. Esses dois são um grande exemplo disso. Vamos começar pelo começo. Meu amigo doutor Wilson, normalmente o médico, via de regra, tem o pai que é médico, o avô, e aí dá aquele empurrãozinho. No seu caso, aconteceu isso? Não. Meu pai não era médico, meu pai trabalhava na parte comercial, depois assim, agência de transporte, e minha mãe professora. E quem então, foi que lhe deu corda, ou foi a essência mesmo do Wilson? Eu morava em Parnaíba, no Piauí, vim para cá aos 17 anos fazer o pré-vestibular, o último ano do curso. E nesse ano, meu pai faleceu. Teve um infarto, eu estava aqui no meio do vestibular, aí a cabeça virou aí para o projeto de definição. Eu estava entre engenharia e medicina, mas aí terminei indo para medicina. Estou muito feliz. Mas me diga uma coisa, foi a questão financeira ou foi a vocação mesmo? Lá no fundo tinha uma vocação para a medicina? Surge. A medicina, acho que muita gente já nasce com aquela ideia na cabeça, né? Hoje, não sei se tanto assim, mas era uma profissão bastante admirada. Dentre muitas, sempre foi uma profissão bastante admirada. Então, na cabeça da minha geração, sempre passava os que tinham oportunidade de estudar e ter alcance na faculdade de passar pelo curso de medicina.
E qual foi esse curso que você fez? Você se lembra? Antes de entrar na faculdade? Aqui eu fui pro Cearense, Colégio Cearense, fiquei no Cearense, e no último, depois fiz um pré, aquele CIPAM, que era Não é meu tempo, não, estou lhe perguntando. CIPAM, e fiz o vestibular. Deu certo, né? Deu certo, e fui bem classificado. E o doutor Monteiro? Quem foi que deu o empurrãozinho? Também não teve essa origem diretamente familiar, mas tinha um tio meu, irmão da minha mãe, que é médico até hoje, chegou a ser, até durante o período, diretor aqui do HGF, Francisco de Assis Barroso, mas a parte dele é de laboratório. Mas interessante que na época eu fiz o científico no Santo Inácio e chegou você deve conhecer muito bem, uma pessoa muito conhecida, o padre André Guetti, na época ele era padre, ele nem chegou a se ordenar, e ele ensinava sociologia. Então, a minha impressão muito. Pai de médico, né? Pai de médico. Pai do Eric. Do Eric Meu Aguete. primo. Nosso Meu primo. amigo. Seu primo. Então, ele exerceu o influência. Do André Aguete foi minha tia. Sobral, Ela era de Sobral e tudo, pronto. Então, eu fiquei louco por sociologia. Não havia curso superior em sociologia. Se houvesse naquela época, eu não seria médico. Mas aí, em decorrência de não ver a sociologia aqui e haver essa influência do meu tio, eu optei por fazer medicina e, graças a Deus, foi a medida mais acertada. Olha aí, Eric, teu pai foi que deu corda aqui pro nosso amigo Monteiro, rapaz. Que beleza pura. Um amigo, o Eric é um amigo querido. Grande, gente muito boa. Meu amigo, doutor Wilson, doutor Monteiro, os dois, onde é que vocês se conheceram? Obviamente, deve ter sido na faculdade, né? Monteiro gosta de contar essa história aí, né? Como é que foi isso? Tem uma historiazinha rápida. Eu fui fazer residência no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Até hoje um grande hospital, é o órgão do Ministério da Saúde, é o órgão normativo das políticas tanto de prevenção como de tratamento de câncer do Brasil. E eu já estava no 3º ano da residência, inclusive exercendo a função de chefe dos residentes. Tinha mais de 40 residentes, toda a América Latina, Nicarágua, México, Paraguai e de quase todos os estados do Brasil. E um dia à tarde, antigamente não tinha essa comunicação, os hospitais eram dotados de fonias, né? Então, quando você queria chamar alguém com urgência, anunciava na fonia que todo o hospital ouvia. Terça-feira, à tarde, 15 horas, doutor Monteiro, compareça ao 3º andar. O 3º andar era a diretoria. Chamando o 3º andar à tarde era ou era um cagaço, bronca ou era um grande. cagaço com autoridade. O atendimento à autoridade. Cheguei em cima, a secretária do diretor, eu já... Pronto, o que está acontecendo? Não, doutor Monteiro, que chegaram aí dois estudantes de Fortaleza e eles souberam que o senhor é o chefe dos residentes aqui, queriam falar com o senhor. Aí cheguei lá, estava o Flávio Moreira da Rocha, que é o urologista, colega de turma dele, e o Wilson Meireles. O Flávio com a compostura normal, ambiental, aí quando o Wilson Meireles, uma calça de linho frouxa, uma camisa de linho, uma sandália de rabicho couro cru, uma bolsa de couro cru e o cabelo aqui, ó, à altura dos ombros, viu? Rapaz, uma figura que chamava atenção. Quer ser mega aqui. Mas interessante que nós fomos contemporâneos, mas nós não tivemos nenhuma convivência. Esse foi o primeiro encontro que eu tive com o Wilson Meireles, vou dizer, o ano faz bastante tempo, 1978. Eu no 3º ano, então ele fez o internato lá, com a habilidade, a maneira dele de cativar as pessoas, logo ele cativou todo mundo e ficou fazendo o internato lá no hospital e nós convivemos esse período da residência. Aí daí nasceu uma amizade que tem, se você fizer as contas, são 47 anos de amizade. Coisa fantástica. E a especialidade de vocês? Que a gente olha para vocês assim, eu não sei, eu sei que vocês são os donos do Hospital São Carlos. Qual é a especialidade de vocês? Essa história tem um pouquinho de exagero aí, né? O cabelo grande. Não é tão feio assim, não. Não é tão feio assim. Tem um pouquinho. Mas nasceu realmente essa amizade muito grande. Ele me conheceu, foi uma felicidade. Nem gostava de mulher na época. Passou. Já que estamos na brincadeira. Já que estamos na brincadeira, vamos brincar também. Brincadeira, gente. Mas o último ano da residência, eu quis fazer no Instituto do Câncer, quando eu conheci o Monteiro realmente. E lá dentro do Instituto do Câncer, foi um preparo para que a gente conhecia o serviço da Santa Casa, que apesar de não ter sido de lá, mas é um grande serviço de oncologia e tinha uma geração nova uma porta aberta para a oncologia. E no começo eu tinha trabalhado com o Porfírio Sampaio, bem antes, que é um oncologista aqui de Fortaleza. Então os dois são oncologistas, a especialidade oncologia. E lá no internato, que eu fiquei um ano no INCA, a gente fez a opção pela cirurgia de cabeça e pescoço, é uma área que o Monteiro também estava já
bem adaptado e o residente. Acho que a minha Mas história é essa. ambos cirurgiões, ambos na faca. Ambos Mesma cirurgiões. especialidade, né? Mesma especialidade. Que coisa Mesma boa. área. E daí, então imagina, né? Os dois amigos da residência, né? Os dois vindo aqui para o Ceará. Eu imagino que você não quis ir para o Piauí, né? Você se fixou Já morava no Ceará, aqui há um já bom morava tempo, aqui há tanto tempo. Resolveram a mesma especialidade, montar uma clínica de oncologia, foi isso? Tem uma... Eu voltei antes para Fortaleza, terminei a residência mais cedo, fiz mestrado lá na Fluminense, fiquei mais um ano fazendo mestrado, concluindo o mestrado na Universidade Federal Fluminense, voltei e como eu tinha um turno, terminei a residência, eu tinha um turno livre, o turno do mestrado era tarde, eu fiquei estagiando no setor de endoscopia peroral, que é a endoscopia que você usa tubo rígido, não são esses tubos flexíveis. Na época com o pai do Ailson, eu acho, né? Não, lá ainda. Lá ainda eu fiquei mais um ano além da residência. E aí eu comecei a trabalhar com essa endoscopia, tem muita relação com a especialidade de cabeça e pescoço, voltei e eu comprei parte do material. Não tinha condição financeira para comprar todo o material e vim para cá. E a gente ficava em contato telefônico, aí eu disse, Wilson, eu já comprei aqui metade, tu compra outra metade lá, quando você vir aqui a gente começa a trabalhar com a endoscopia. E ele também fez o mesmo, além da especialidade de cabeça e pescoço, ele fez também a qualificação em endoscopia, tanto é que ele progrediu muito nessa área. O Wilson, depois ele se tornou... entrou numa subespecialidade da cabeça e pescoço, foi a laringologia, né? Então ele realmente se destacou muito nisso, organizou congressos internacionais. Mas sempre ligado à oncologia? A oncologia, sempre oncologia, né? Eu também, voz, a laringologia voltada à voz também, cirurgia vocal. Conhecido no Brasil todo com esse trabalho de laringologia, que aí tem outro, isso já daria também uma história bem longa. Então, quando ele voltou, nós juntamos o material e criamos um pequeno serviço de endoscopia peroral na Santa Casa. Eu já trabalhava na Santa Casa, o Wilson passou a trabalhar na Santa Casa, onde ele permanece até hoje. E, então, na verdade, a nossa sociedade nasceu na Santa Casa, digamos assim, de um ajuntamento de instrumentos endoscópicos com esse serviço de endoscopia que depois nós passamos para Pontes Vieira. E o primeiro imóvel de vocês, da primeira clínica, foi ali, já na Pontes Vieira, ou era numa rua interna, ou era fundo correspondente, como é que é? Surgiu de uma... Assim, o Monteiro já fazia consultório lá com o Paulo Ernesto, lá com o Álvaro, vizinho lá onde é o hospital. Onde hoje é o Laboratório Pasteur. Eu passei a fazer também alguns horários de consultório. No começo, um pedaço de turno, outro pedaço de turno. E ficou apertado. Às vezes tinha que sair, porque já tinha um outro médico que tinha que ter colocado. Tinha que arranjar uma desculpa para voltar 1 hora depois, 2. Aí nós resolvemos, vamos alugar uma casa aqui do outro lado. Aí alugamos uma casa, né, foi um aluguel mesmo, ficamos aí um tempinho, montamos a clínica. Aí depois nós passamos a comprar um imóvel onde tem aquele primeiro prédio que foi construído, numa sequência de Mas já evoluindo, a clínica crescendo. Quando é que a gente pode dizer que... Sim, e o nome São Carlos, ele veio de quê? Aí tem uma história, tudo tem história, né? Nós queríamos São Lucas. Inclusive, registramos a empresa, como fundar a entrada da documentação na junta comercial, já havia uma clínica São Lucas, então nós não conseguimos. Mas nós queríamos um santo para nos proteger. E nós já trabalhávamos nessa época muito com endoscopia peroral, com engasgados, o Wilson. Então, rapaz, vamos ver aí o padroeiro dos engasgados, que era São Brás. Aí São Brás era o nome, assim, do ponto de vista de marketing, ainda mais tinha uma propaganda da canjica São Brás. Aí, então, nós fomos pesquisar, e São Carlos, tem vários São Carlos, tem uns 4 ou 5 São Carlos, e tem um São Carlos italiano, que foi Monsenhor, de Milão, e ele tinha, apesar de não ser médico, mas ele tinha uma vida muito dedicada a essa questão médica, de saúde, e aí nós escolhemos, e também tinha um hospital lá no Rio de Janeiro, que até hoje existe, um hospital grande lá em Botafogo, São Carlos, com serviço de radioterapia clínica, hoje já tem internamento também lá, e nós estagiamos lá também. Casou uma coisa com a outra, daí que veio o nome de São Carlos e que tem nos protegido, amém, viu? Que coisa boa. Quando é que uma clínica pode evoluir para o segundo estágio, quer dizer que é um hospital? Quando foi que a clínica São Carlos se transformou num hospital, que vocês começaram a fazer
cirurgias diversas, os colegas começaram a usar o hospital de vocês para fazer cirurgia e virou Hospital São Carlos. Isso tem uma... Demorou quanto tempo para isso acontecer? A clínica que a gente montou já foi uma coisa de uma guarda na cidade, porque não existia emergência em otorrino. A gente trabalha na área fim. Então, a primeira clínica privada de otorrino, atender pacientes privados e particulares, foi o São Carlos. Acaba se engasgou, aconteceu qualquer coisa, corre para lá que era pronto-socorro. 24 horas. 24 horas. Primeiro 24 horas foi o São Carlos. Então, a gente foi ampliando e tinha uma pequena sala de cirurgia e tinha uma salinha menor também de pequena cirurgia, uma de maior, e três leitos, assim, que a gente fazia o pós, e eu fazia endoscopia também digestiva respiratória. Mas não tinha UTI nessa época? Não tinha. Aí fomos daí a necessidade de aumentar, vamos ter que ampliar e fazer um outro ponto. Aí compramos uma casa vizinha e nós colocamos, fizemos um prédio de 3 andares, foi o primeiro prédio, que é ao lado do Laboratório Pasteur. Aí já botou uma parte de internação. E nessa área da clínica, por cima, fizemos o primeiro centro cirúrgico. Também ampliamos uma área de setor. Aí compramos a casa vizinha, do outro lado, e fizemos um prédio que foi um prédio destinado à oncologia. Que nós somos também, como vanguarda, a primeira clínica oncológica privada aqui do estado do Ceará, para pacientes privados. Então, assim, essa evolução, então, a cada tempo, isso levou um tempo muito longo, dentro da necessidade, a gente ia ampliando. Comprava as casas e fazia dentro de um planejamento que já tinha um planejamento de crescimento, mas foi feito nessa sequência. É assim, eu não sou o maior entendedor de hospital, não, tá? Mas, assim, desde sempre, e eu estou falando aqui da minha mente, aqui, da minha experiência, a gente sempre teve o Hospital São Carlos como uma referência de qualidade no atendimento, de limpeza, de organização, etc, etc. Tanto que minha esposa, quando se operou com o Dr. Huygens, né, para ligar as trompas, né, e tal, foi lá no Hospital São Carlos. E a impressão que eu tive sempre foi a melhor possível. Foi a primeira vez que eu entrei no hospital, que eu não sou muito... Eu tenho um certo medo de médico. Mas aí, a não ser dos amigos aqui, dos clientes. E aí, rapaz, eu queria saber de vocês se esse propósito de vocês, inicial, de fazer o melhor, a referência, antes dessa operação, que nós vamos já falar sobre a Rede Dória, etc e tal, se realmente a ideia era essa. Por quê? E aí é um dos pontos que eu queria discutir com vocês. Muitas vezes, e se comenta bastante, que Fortaleza é a capital mais rica do Nordeste, o maior PIB do Nordeste. Temos grandes médicos aqui. Alguns já sentaram nessa cadeira, como eu vou, se vocês me permitirem citar o meu amigo Cabeto, tá? Grande Cabeto, reconhecido no Brasil todo. Grande Cabeto. E como vocês dois, né? Mas o pessoal diz, mas aqui não tem hospital, aí pega o diabo do avião, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para o Star, né? Vai para os Einstein da vida, etc, companhia. Mas o Hospital São Carlos, ele tinha essa vontade de ser um pedaço de São Paulo aqui. É isso mesmo? E pergunto, vocês concordam ainda com essa ideia de que o melhor hospital é um avião da TAM, para São Paulo? Não, acho que, como você frisou aí, deu o exemplo do Cabeto, né? E isso é uma característica assim, inerente ao cearense de se estudar muito, de se esforçar muito. Praticamente em todas as atividades profissionais, o cearense se destaca muito, né? Você vê aí a questão do ITA, que é um exemplo mais que se apresenta melhor, mas nas outras atividades, direito, engenharia e medicina, então nós temos valores enormes. Então, do ponto de vista de corpo clínico, nós temos os melhores médicos do Brasil, não é exagero. Sim. Muitos deles, infelizmente, acabam ficando em São Paulo em residência quando vão cumprir a residência. Agora, quanto à rede hospitalar, eu sou obrigado a concordar em parte com isso. Porque realmente isso é uma questão mercadológica, basicamente. Nós temos aqui, até por essa capacidade do cearense, duas grandes instituições, né? Uma que foi criada aqui com colega, amigo, que começou conosco, nós éramos estudantes quando ele chegou aqui, que é o Cândido Pinheiro, que fundou aqui o Apivida, que hoje é uma potência nacional. E a Unimed aqui é uma das empresas mais bem geridas do Brasil, aqui se destaca muito bem organizada, então ficam esses dois setores que absorvem quase que 80% do mercado. Quase um monopólio, né? Quase um... Então, sobra a fatia de 20%, isso criou dificuldades de interesse que outros investimentos fossem feitos aqui. Eu me lembro isso alguma vez, ainda o doutor Ives Dias Branco, quando era aberto, ele
tem aquela área ali na Antônio Salles, onde ele residia, né, uma quadra ali, fez um estudo de mercado para colocar um hospital e ele viu que era inviável pelas questões de pagamento, de retorno financeiro, né? Nós vemos aqui, por exemplo, cidade como São Luís, que é uma cidade bem menor do que Fortaleza, mas tem 2 hospitais fantásticos, um deles, inclusive, da Redidol, que é a UDI, tem o São Domingos, que é um hospital enorme. Não, você vai para Recife tem um parque hospitalar. Recife, ali na Ilha do Leite, Ilha do Leite. Tem, até por uma questão geográfica, que ela pega muitas concentrações de cidades grandes, capitais, Maceió, Aracaju, Campina Grande, João Pessoa, vai tudo direcionado para lá, Salvador também. Então, isso realmente houve essa defasagem por conta dessa concentração, digamos assim, esse monopólio, que dificultou um pouco as questões mercadológicas aqui, mas agora, com a chegada da Redidol, realmente eu acho que vai ser um dos grandes legados que nós vamos deixar, que nós vamos Vamos já falar sobre a Redidol. Agora eu estou falando aqui no período antes, um pouquinho. Você tinha falado sobre a segurança, né? Que você teve tecnologicamente. Quando a gente montou já a primeira clínica, o primeiro paciente que foi operado no hospital de Otorrino foi minha filha. Então, a gente já tinha o critério de segurança, de teste, o segundo, o oxímetro de pulso, que chegou um papo de vida, o segundo aqui para a gente, colocamos no hospital. A cirurgia plástica inicial foi da mãe do Monteiro. Então, assim, a gente já tinha esse critério, nós temos um hospital que seria seguro. Rapaz, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta, eu vou fazer, que aqui não tem frescura. O Hipólito já esteve aqui com a gente, doutor Hipólito, gente muito boa, que eu mando um abraço. Mas teve uma época aqui que lançou-se o Monte Clínico, né? O Monte Clínico vai ser o melhor hospital, nível São Paulo, não sei o quê. E o São Carlos também já estava entrando num auge muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui direta por 2. Antes da operação da Amil lá com o Monte Clínico e da Redidol com vocês, qual era o melhor? O Monte Clínico ou o São Carlos? Eu sou direto aqui não tem negócio de frescura. Aí. A gente sempre teve um centro cirúrgico muito estruturado e, assim, com a evolução da clínica, a gente foi observando pessoas que nos cercassem dentro do corpo clínico. Então, o Monteiro era voltado à faculdade de medicina, eu sempre estive na Santa Casa, quando voltei da residência, ia passar lá um período de 6 anos, cumprindo, já estou chegando aos 40, mais de quase 50, estou lá com eles, e a gente observava, eu ficava na oncologia, chefiei o serviço de câncer até 2 anos atrás, o Monteiro também chefiava a cabeça e pescoço, a gente observava nesse cenário quem são os colegas mais diferenciados. E nós fomos trazendo esse grupo para o hospital. Então, foi um dos motivos do sucesso que a gente trouxe gente muito competente e que essas pessoas iam até sugerindo. A gente aconselhava, a gente ouvia as pessoas e via o caminho. Então, isso foi muito bem. Então, a gente sempre começou a ter um hospital com cirurgias de alta complexidade, né? Cirurgias oncológicas, cirurgias traumatológicas, cirurgias neuro. Então, era um hospital que tinha um diferencial. O Monte Clínico também é um hospital muito bom. A gente, meu amigo Paulo tem um camarada excepcional, com aquela perseguição por qualidade mesmo, Hipólito via madrugada. Então, são hospitais paritários, já tinha uma estrutura física muito melhor, ele foi criado já para ser um hospital maior. Mas, assim, tinha uma equivalência... Você coloca no mesmo patamar. Claro. Eu não gosto de falar de medicina como negócio. Igual o meu amigo Otto Sá Cavalcante, quando esteve aqui conversando com a gente, disse, rapaz, eu não gosto de falar em educador no colégio como negócio. Mas é uma empresa, tem que dar lucro e tal. E tem muita gente que diz, rapaz, o hospital não é para qualquer um, isso não dá certo, isso não dá lucro, tudo é muito caro, os convênios atrasam e não sei o quê, o cara fica vinculado 100% à Unimed, que tem 60% das vidas do Ceará, não sei o quê e tal. Mas, sinceramente falando, o que é que leva uma empresa a estar quieta no seu canto, trabalhando direitinho e, de repente, vender para uma rede nacional, como aconteceu com o Hipólito no Monte Clínico, como aconteceu agora com o Cora, o Grupo Cora, que comprou a Autoclínica, do meu amigo Iramar, do Vitor. O Iramar deve ter sido doutor Iramar da época de vocês, né? Um pouco mais velho, né? Meu colega de turma. E foi logo do 3 do Lapada. Gastroclínica, São Mateus e Otto. Tá? E Grupo Otto. E vocês venderam para a Redidol. O que é que leva vocês a vender a operação de vocês? Não estava boa? Ou estava boa demais que o dinheiro falou mais alto? Eu acho que estava num momento muito bom, em termos da parte de sustentabilidade, estava num momento muito bom. Mas, como você falou, o hospital é extremamente complexo, né? A questão da qualidade, da segurança do paciente, e hoje isso é muito exigido corretamente, né? E nós
vimos esse processo de emancipação, de M&A nessa área, como já ocorria em outras áreas, como cervejaria, por exemplo, que é mais característico, né? Você vê isso crescendo. Quando o Wilson era mais resistente a essa questão, e eu já estava bem decidido com relação a isso, e quando nós chegamos a um consenso, nós fomos procurar no mercado, tinha os investidores financeiros e tinha os que exercem a função, que além não estão investindo apenas na questão do retorno financeiro, mas porque querem trabalhar naquela empresa, né? Tinha a resistência em Fortaleza, era visto, como nós falamos, não era muito bem visto pelos investidores. Mas houve uma aproximação nossa, na época, o Florentino Cardoso, que era presidente da Associação Médica Brasileira, nos fez a aproximação com o Dr. Jorge, e durante, assim, uma conversa de 15 minutos, nós sentimos uma empatia muito grande. Ele, médico, começou como um hospital no Rio de Janeiro, valorizava médico e houve, assim, uma aproximação muito grande. E quando você vê um hospital que tem uma rede séria, agregada a uma estrutura como a Rede D'Or, a questão da economia de escala que você faz, você absorve toda a expertise de uma empresa grande. Sistema. Você vê, por exemplo, áreas corporativas. Você vê lá, nós não temos funcionando diretamente no hospital marketing, RH, financeiro, contabilidade, tudo concentrado, né? Então, isso e essa área hospitalar, como em toda a área hoje, as coisas, as margens de lucro vêm diminuindo. Você tem que ser bastante competente, muito organizado, para que no final você tenha sustentabilidade sem do seu perder negócio. A qualidade, sem perder a qualidade. Nosso tripé lá é qualidade técnica, qualidade percebida e sustentabilidade. Esse é o tripé que guia a nossa empresa lá. Então, era então, você necessário. Viu, na verdade, não foi nem propriamente uma venda, foi uma joint venture, né? Foi uma soma do que cada um tem de melhor, para que o hospital ficasse ainda melhor. Foi isso? Nós vendemos a parte majoritária, né? E continuamos lá como sócio, mas foi a medida que se mostrou agora, depois de 4 anos praticamente, depois de 4 anos, se mostrou uma medida realmente acertada. Viu? O que é o Grupo Rede D'Or? Rapidamente, doutor Monteiro, doutor Wilson, o que é? Fale um pouquinho de quantos hospitais tem. Eles são do Rio de Janeiro originalmente? É do Rio? É isso? Fundada pelo Dr. Jorge Moll, foi um cardiologista, fundou em 77. Ele hoje tem 74 hospitais, é a maior rede de hospitais da América Latina, administra mais 3 outros hospitais, com 55 clínicas oncológicas no país. Uma das aquisições mais recentes foi de hospital foi aqui, né, de estado. Tem 13 estados, existem os hospitais da Rede D'Or, né? E, 74 hospitais. 74 hospitais. São expertises de todos, uma qualificação realmente muito, muito boa. É verdade que a Rede D'Or, que é a maior da América Latina, comprou a Sul América Seguros, a Sul América Saúde? Isso. É verdade? 2 anos atrás, a Sul América foi comprada pela Rede D'Or. Pela Rede D'Or. Ainda tem o seu plano de saúde próprio, embora não seja empresa distinta. É um trabalho independente, né? Então, são totalmente independentes, não é um plano de saúde próprio de lá. A Sul América está em todos os hospitais, mas ela foi uma estratégia na ocasião de negócio que fizeram, mas aí terminou ficando. Mas são totalmente independentes, com as gestões independentes. Como é que ficou na negociação de vocês a sociedade, a parte societária? Vocês ficaram com quantos por cento e o Grupo D'Or, Rede D'Or com quantos por cento? Rede D'Or se for possível dizer, se não for... Não, claro. 75%, nós ficamos com 25%. 25, 75%. Mas a administração de vocês? A administração... Vocês no negócio? O Wilson ficou como diretor-geral, eu fiquei como diretor clínico, já tínhamos uma diretora conosco, que já está na empresa há 18 anos, a Márcia Real, e nós recebemos o representante da Rede D'Or, um jovem, que veio transmitir todas as diretrizes, toda a filosofia e a governança da empresa, que hoje é um grande amigo, a gente fala até o filho adotivo, que ele tem 42 anos, mesmo, completou ontem 42 anos. Alô, Marcelo! Marcelo, um abraço para você. Um abraço, Marcelo. Então, nós estamos há 4 anos nesse trabalho magnífico. Mas tem que ter cabeça, né? Tem que ter cabeça, né? Porque tem amigos meus, e eu também passei por isso, na época que eu vendi a minha empresa para Lopes, talvez a primeira M&A aqui do Ceará, que foi em 2008, foi a nossa. E um medo que eu tinha, e esse meu amigo teve esse problema, ele teve assim, cara, tenha cabeça. Porque eles vão chegar dizendo quantos metros de papel higiênico tu usa na tua empresa por semana. Ele vai querer entrar.
Tu tem que botar na tua cabeça que isso é pro teu bem. Se tu colocar na tua cabeça que é pro teu bem, o cara não tá querendo invadir o teu negócio, dá certo. Pensaram assim também, né? Exatamente isso. Oi, mas falando ainda, você falou sobre dá uma a rede... raiva aí, no começo dá uma raivazinha, mas depois passa e vira filho, né? Ainda sobre a rede, tinha falado aqui, a gente, na ocasião, a parte do M&A, o Hipólito fez um monte lá atrás, foi até alguns anos antes dessa mexida que ficou muito aquecido no segmento de saúde aqui do país. Depois, ao seguinte, fomos nós, né? Nós soubemos que a Rede Dó queria entrar, mas só entrava se fosse com São Carlos. E a gente estava já negociando previamente com outro grupo, que era o Grupo Pátria. Já tínhamos, alguns nos procuraram e o Pátria, a gente estava bem avançado nessa negociação. Que é um fundo. Inclusive, tem uma história que a gente foi ao São Paulo já para fechar um memorando de entendimento nessa ocasião e conhecemos lá e nos encontramos com o Jorge Mola na Rede Dó. Numa conversa de meia hora, a gente mudou todo o curso, né? Na conversa rapidamente, 15, 20 minutos. A empatia é aí tudo. Mudamos, assim, Pátria saiu segmento e a rede entrou. A gente, nesse momento, nasceu aí essa grande ligação com a Rede Dó. Olha, vocês são grandes médicos, mas eu quero que alguém consiga descobrir por que o tempo passa mais rápido às segundas-feiras a partir de 3 horas da tarde. Nós estamos falando a meia hora, ninguém sentiu. Minutos, por isso que eu digo que esse programa de 1 hora não dá certo. Mas calma aí, só um instantinho. Vamos lá. Sinceramente falando, o que é que mudou do antes Rede Dó, pós-Rede Dó no Hospital São Carlos? São mudanças, desde mudanças estruturais, é um assunto que talvez você deva abordar com relação, quando houve o hospital, um índice de ocupação muito grande. Houve um processo... Não, calma, não vamos antecipar os assuntos. Mas a gestão inicial, antes desse evento, que vocês vão saber já do que é que ele está falando, tá? Mudou para melhor? Não tenha dúvida, do ponto de vista estrutural... Porque já era muito bom. Já era muito bom. E melhorar o bom é difícil pra caramba. Estrutural, administrativo, os protocolos de segurança de qualidade. Nós hoje temos acreditação ONA 2, agora em março vamos passar para uma acreditação ONA 3 agora, e já vislumbrando a curto tempo uma acreditação internacional. Então, hoje, você disse que certas coisas que são chatas, muito relatórios, muitos processos, muitos protocolos de segurança. Nós temos quantidade grande de protocolos dentro do hospital, mas hoje é um hospital seguro, é um hospital... Que tem governança corporativa hospitalar. Exatamente. Nós temos, mudou, é um hospital diferente. Meu amigo, minha amiga, vocês estão assistindo aqui um Conexões muito especial. Eles nunca foram para a televisão, nem para o rádio, falar da vida deles, de como tudo começou e da situação atual, tá? Dessa parte hospitalar aqui do Ceará e, em específico, do negócio deles, que é o Hospital São Carlos. Mas eles estão aqui no Conexões, atenderam o meu pedido, eles fizeram igual São Pedro, negaram 3 vezes, mas na 4ª vez eles toparam vir aqui conversar com vocês. Portanto, dê valor, e se eles tivessem fazendo uma palestra e cobrassem por isso, eu seria o primeiro a pagar e a sentar na primeira fila. E vocês estão tendo o privilégio de ouvir o Dr. Wilson, Dr. Monteiro, de graça, aí do conforto do teu carro, do conforto do teu trabalho ou da tua casa. Portanto, fica aí, a gente vai para um intervalozinho rapidinho e depois a gente volta falando sobre a atualidade, o que aconteceu com a saída da Unimed, o descredenciamento da Unimed e o que é que o São Carlos está oferecendo para os seus clientes hoje. A gente volta já já. Credibilidade, qualidade, dinamismo e alcance. Ao longo do dia, são 5 telejornais locais e quase 8 horas de informação com apuração rigorosa, responsabilidade e compromisso com a verdade. Balanço Geral Manhã, Cidade 190, Balanço Geral Ceará, Cidade Alerta e Jornal da Cidade formam um time de telejornais que reforça a TV Cidade como a emissora local que mais investe em jornalismo de qualidade. Grandes reportagens, coberturas especiais, links ao vivo e matérias exclusivas você confere aqui. TV Cidade Record.
Muito mais notícias, muito mais conteúdo. GC+, o portal de notícias que reúne informação, serviço e conteúdo relevante para o dia a dia. No site, na TV, YouTube e nas redes sociais, a notícia cresce a cada dia. E você ainda acompanha as principais notícias do dia no Giro GC+, na tela da TV Cidade. GC+, a cidade acontece aqui. No Cidade 190, a informação chega direto ao ponto. Tudo sobre segurança pública em Fortaleza e no interior, com seriedade, serviço e compromisso com a verdade. Aqui, sua voz tem vez. Denúncias, fatos relevantes e a realidade como ela é. Cidade 190, de segunda a sexta, na TV Cidade Record. O Balanço Geral é o seu programa jornalístico que une informação, denúncia, prestação de serviço, reportagens exclusivas e as notícias que mexem com o dia a dia da população. E claro, aquele giro completo pelo mundo dos famosos com a Hora da Venenosa. De segunda a sexta, a partir de 1h45 da tarde e aos sábados, meio-dia. TV Cidade Record. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil, cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais. A notícia do jeito que ela acontece, sem filtro, sem atraso. Cidade Alerta Ceará, ao vivo, às 6 da tarde, na TV Cidade Record. Tudo está em constante mudança, mas a nossa missão não muda. Levar informação apurada até você. Jornalismo com credibilidade, análise precisa e a cobertura dos fatos que impactam o seu dia. Matérias exclusivas, séries especiais de reportagens e notícias em primeira mão. Compromisso com a verdade. De segunda a sexta, às 7h15, no Jornal da Cidade. TV Cidade Record. De volta ao Conexões Especial. Pense no Conexões Especial com essas duas figuras que são ícones aqui da medicina do Ceará e criaram o Hospital São Carlos, que é essa referência nacional hoje. Dr. Wilson Meirelles e Dr. Francisco Monteiro. Quantos anos desde o nascimento da clínica até hoje? 37 anos. Então vocês vão me permitir, o programa de vocês é um sucesso, nós temos mais de 100 pessoas que mandaram aqui mensagens, eu vou mandar um alô para 37 pessoas. Posso? Pode sim, claro. Por obséquio, Claro. conte aí. Primeiro, nosso ouvinte mais assíduo, toda vez o homem está em primeiro lugar. Patriolino Dias de Souza, meu amigo Patrol, presidente do Sinduscom, um abraço para você. Patrol. Fernando Dias de Souza, Calil Otoshi, Regina Felipe, Murilo Rocha, Fernando Filho, Valmir Aragão, Alexandre Bezerra, Luiz Barão, Daniel Freire, Pedro Mendonça, Josielton Aquino, um abraço para você, Josielton. Ieda Silva, Lucione Leão, Mila Bruna, Samara Oliveira, Rodrigo Pereira, meu amigo José Wesley, pessoal do Conexão Sindicato Brasil, Virgílio Machado, Rafael Ferreira, Nelson Souza, quantos? Eu dei 38. Brincadeira, os caras não contam. Toda vez que eu peço pra alguém contar... Eu comecei a contar, digo, eu sei lá, só de sacanagem, vou mais 15 aqui, ó. Obrigado. Meu amigo Guedes Ceará, um abraço pra você, grande Guedes, ex-presidente do Náutico. Grande abraço pra você, filho do saudoso Rui do Ceará, irmão do meu amigo Rui, que é superintendente, diretor do grupo do Sistema Verdes Mares. Abraço pra você, Guedes. Pessoal lá da Bahia, da Lopes Bahia, mandando um abraço aqui. Nepomuceno, Charles Cabral, César Lima, Lucas Pessoa, André Bernardino, Yolanda Braz, Rose Dias, Maria Beatriz, Evandro Araújo. Meu irmão, não aguento mais não. Né? São mais de 100 que mandaram para vocês. Parabéns. Foram 15 agora, na segunda etapa. Pelo menos você contou os 15, ó. Bateu. Eu vou ler aqui. Teve uma pessoa, um médico, que me pediu para eu ler aqui rapidamente. Eu vou tentar sintetizar e vou ler para vocês, tá? Inicialmente, eu gostaria de mandar uma mensagem de congratulações aos doutores Monteiro e Wilson. Me chamo Eric Neri, sou cirurgião plástico, formado pelo Instituto Yves Pitangui há 15 anos.
E nesses últimos 15 anos de atuação no mercado local, sempre considerei o Hospital São Carlos como uma excelente opção para realizar as minhas cirurgias. Quesitos como organização, processos, tecnologia e cuidados pós-operatórios, além da segurança pela assistência das equipes médicas e de enfermagem, o que torna o hospital completo, seguro e previsível. Confesso que durante a fusão com a Rede D'Or, eu pensei que poderíamos perder essa dinâmica, que agora percebo ser um valor de gestão dos prezados colegas. Recentemente, depois de alguns anos, retornei ao Hospital São Carlos, de forma eventual, e fiquei, quem está falando isso é um médico, maravilhado com as melhorias implantadas. Por fim, parabenizo toda a equipe gestora, pois sei do árduo trabalho que nós, profissionais de saúde, enfrentamos para oferecer qualidade, segurança, humanidade e delicadeza aos nossos pares. E faço votos de sucesso nessa nova etapa de ampliação. A gente já chega na ampliação. Obrigado, Ed. Legal, obrigado. Isso aí transmite realmente o que está acontecendo no hospital, né? Isso é um combustível que faz a gente seguir em frente, né? Doutor Monteiro, você, Vosmicê, juntamente com o doutor Wilson, não vou dizer aonde a gente estava na reunião, e eu mostrando para vocês, tentando convencê-los, isso tem uns 5 anos já, ou mais, de que Fortaleza precisa de mais. Precisaria de mais leitos ainda, de altíssimo nível, porque Fortaleza não pode pegar um avião, mesmo tendo um São Carlos, um Monte Clínico e tal, para ir para São Paulo. E aí a gente estava pensando em fazer uma expansão, fazer um outro hotel. Aí você chegou para mim, meu amigo, doutor Monteiro, disse assim, Ricardo, tem que ter credenciamento Unimed. Sem o credenciamento Unimed não tem um hospital que se sustente. Pois não é que o mundo dá voltas? 5 anos depois, o Hospital São Carlos foi descredenciado Unimed. Eu queria que você comentasse isso e me dissesse como é que está a vida depois da Unimed. Faz isso. Realmente, As perguntas são diretas. E acho que isso representava a maioria dos hospitais. A Unimed detém aqui mais de 60% do mercado, 65%, que era a nossa cota de participação do faturamento do hospital era nessa proporção. Então, realmente, muito significativo e preocupante. Mas houve o descredenciamento e nós tivemos que reduzir o hospital. Nós tínhamos mais de 1.000 colaboradores, nós tínhamos 120 leitos ativos, nós reduzimos os leitos, chegamos logo no primeiro momento, reduzimos para pouco mais de 80 leitos, tivemos que fazer demissões, chegamos a ter apenas 700 funcionários, nos ajustamos, aproveitamos esse momento. Daí a grande vantagem de você ter um suporte de uma empresa grande, que já havia passado por esse processo em outras praças, nos acautelou, nos acalmou e disse, nós vamos agora crescer, vamos melhorar a nossa qualidade e vamos investir no hospital. Agora é o momento de investir. Então, o hospital era 100% cheio, nós tínhamos dificuldade de fazer manutenções e reparos, o hospital esvaziou, nós começamos a fazer um processo de retrofit, é isso que o Érico observou. Hoje, todas as nossas unidades de internamento são novas, qualificadas. Começamos pelo miolo, não começamos pelo exterior. Todas as UTIs foram reformadas com padrão diferenciado, com padrão Rede D'Or. E começamos, então, a trabalhar com os planos de saúde que não era um foco tão grande, que eram os demais focos que não eram o nosso foco de atenção inicial. O paciente dessas seguradoras começaram a retornar ao hospital, nós criamos um atendimento para pediatria, que é uma coisa que vale a pena mais tarde, logo em seguida, falar sobre a pediatria do hospital, que é um sucesso. E hoje nós já estamos num processo claro de crescimento, já aumentamos o número de leitos, já estamos com 112 leitos ativos e ocupados. 112? 112. Quantas UTIs? 5 UTIs. São 43 leitos de UTI. Então, houve um processo foi até na rede, se diz que isso é um case de sucesso, processo que a gente cresceu rapidamente, em menos de um ano. O nosso faturamento já está praticamente igual quando nós tínhamos na Unimed. Então, eu não lhe disse para não ter medo, rapaz. Você não acreditou em mim? Olha, com uma vantagem, cirúrgico, né? Nós temos hoje condição de dar maior qualidade aos nossos grandes clientes, o cliente em si principalmente, e ao médico também. Doutor Então, Monteiro, só repetindo aqui, quer dizer então que o faturamento, a qualidade melhorou, né? Porque diminuiu o movimento. Exatamente, e a qualidade melhorou bastante. O que já era bom ficou melhor.
E trabalhando só com os outros planos, o seu faturamento hoje é o mesmo pré. Tá? Praticamente. Pré-Unimed. Tinha uma linha de, Rapaz, tinha uma que linha de coisa espera de fantástica. pacientes, era muito lotado, a emergência super lotada, o hospital super lotado, marcação de cirurgias, muito movimento. Então os clientes chegavam na porta, estava muito cheio, voltavam. Hoje, quando a gente fez esse movimento de retrofit, a gente qualificou as pessoas, treinamento de pessoas, ampliamos o centro cirúrgico, mais salas. No período de descida, fizemos para aumentar o centro cirúrgico, ampliamos o centro endoscópio. Então, Teve um médico aqui que teimou comigo, eu queria mandar um abraço para ele. Meu amigo Fabrício, da Endoscopy, tá vendo? Tá ouvindo aí? Quem tá falando são eles aí, ó. Tem espaço para todo mundo, cada um Mas no seu, que do seu coisa segmento. Né? fantástica. Então, legal. Esse movimento foi um momento muito, muito bom, que a gente pôde realmente... Isso A gente nota vem- no semblante de vocês dois, são dois felizes, rapaz. Rapaz, vamos mas falar olha, aqui de duas coisas. que tem Isso é sócio, tem que interessante ser se ver feliz, essa né? questão da Sócio qualidade. tem que ser feliz. Ele diz a mesma Nós, coisa. nós estamos garantindo um tempo de espera máximo no nosso pronto atendimento, na nossa urgência, tanto adulta como pediátrica, um tempo de espera máximo de 25 minutos. Então, vamos lá. Vocês colocaram, antes de vir para cá, coincidência, eu vim no caminho aqui do Grupo Cidade, vi um outdoor com Hospital São Carlos. Você não espera mais do que 25 minutos. É isso mesmo? Exatamente. Eventualmente, pode ter havido. Nós temos lá um QR Code para, se o doente não for atendido, ele fotografar e mandar mensagem dizendo que não foi atendido. Para a gente ter um retorno se nós estamos cumprindo como que nós estamos cumprindo. Tem havido pouquíssimos casos, pouquíssimos dentro do programado. Mas tem muita então, gente hoje, que está nos assistindo que não sabe das coisas. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam disso? Que lá no Hospital São Carlos, eles não podem passar mais do que 25 minutos para atender um paciente. na urgência, Na hein? emergência. Na Na emergência. emergência. E tem mais. Que é o mais difícil. Vocês sabiam, eu não sabia, que o Hospital São Carlos está entre os três mais tops do Brasil em transplante de fígado, transplante hepático. É isso mesmo? Um hospital privado. Isso, nós fomos, há 5 anos, a gente está entre os primeiros dos hospitais privados da América Latina, não é isso? Da América Latina. Então a gente faz... Eu pensava que esses transplantes eram lá no Hospital de Messejana, não sei o que, papapá, que era uma coisa... Miscigenação cardíaco, né? Cardíaco, Cardíaco né? faz lá. Então, é o Hospital São Carlos, transplante de fígado, que é um fígado. negócio, deve ser um negócio altamente complexo, né? Está chegando ao milésimo agora, tá? É Ao milésimo. mesmo? Experiência de quase... Que Agora, orgulho, este próximo mês, a gente passa de 1.000 transplantes de fígados realizados Só com uma perguntinha, sucesso. Nesse sentido aí, o índice de acerto, eu não sei se o termo correto é esse, o índice de Sobrevida. sucesso de sobrevida é alto no Faz transplante parte- hepático? O nosso índice de sobrevida se iguala aos internacionais. Hoje, nós, É alto, a é alto. equipe do Dr. Wilkins Garcia, Doutor Irgens, grande doutor que Irgens. nós fomos o primeiro hospital privado do estado a fazer um transplante de fígado, o primeiro a fazer um transplante de fígado intervivo. Isso aqui Pra criança. é muito... Porque normalmente os órgãos pares, como transplante renal, você tem 2 rins, você fazer um transplante intervivo, o doador está numa sala e o receptor está noutra sala. São 2 cirurgias concomitantes vizinhas. Você tirar um rim, o receptor tem um outro rim. Sim. Isso. Agora você vai tirar... O fígado é um só. Então você tem que fazer uma hepatectomia, tem que tirar um segmento. segmento do fígado. E geralmente, como é um segmento menor, porque o fígado tem uma Ele se capacidade regenera, regenerativa. se regenera. Então geralmente o receptor é uma criança. Aí Aí ele vai Vira um se fígado normal da cumprir. criança. O transplante, Ricardo, é uma coisa emocionante. É uma coisa que a gente está ali dentro. É um renascimento. No termo literal da palavra, é uma ressuscitação. É Quer uma dizer pessoa que não tem mais nada Nada para... na vida e- Já se esgotaram todas as formas Possibilidades. terapêuticas, então a chance dele é colocar um fígado novo. E dali para frente é uma vida nova. Então o Isnes começou conosco, porque nós trabalhávamos lá na Faculdade de Medicina, ele era professor, também o professor da faculdade, e não tinha mais condições, que ele começou a trabalhar no hospital universitário, lá da Faculdade de Medicina, Federal. E tinha que ter um suporte. Ele foi operado no Hospital São Carlos, é o único segmento que nós atuamos com paciente do SUS, porque senão nós não teríamos Por isso que eu perguntei. Por isso que eu esses perguntei números. de hospital público. Em 1998, 98, foi o hospital
2008, o hospital que mais fez transplante na América Latina. Nos últimos 3 anos, nós temos ficado em terceiro lugar. Em 2022, nós fomos o segundo hospital do Brasil e o primeiro particular, suplantando hospitais como o Sírio-Libanês, Einstein. Né? Pessoal, então, nós temos. Então, eu costumo dizer que nós invertemos o fluxo do paciente. Você estava falando que os pacientes saem daqui para o Sudeste. Os pacientes. Mas isso é rotina. Isso é rotina. Então, quando a pessoa vem do Sul para cá, do Sudeste, e geralmente são pessoas de políticos, a fila aqui anda mais rápido e os resultados de sobrevida são fantásticos. Superiores. Que beleza. Então, isso é um orgulho para a medicina cearense, né? Chegando ao 1000º transplante hepático lá no Hospital São Carlos. Acho que esse próximo mês chega ao 1000º. Vocês estão de parabéns. Eu não sabia disso. Eu acredito que 99% de quem está nos assistindo aqui também não sabia. Você quer saber de outra coisa que você não sabia? Você sabia que o departamento pediátrico, né, a parte de pediatria do Hospital São Carlos, é uma das melhores do Brasil hoje? Fale um pouquinho, doutor Wilson. Porque senão o Monteiro fala sozinho. Em termos de atendimento, NPS e qualificação, é um dos melhores dentro da rede Isso tem uma pontuação a gente tem um trabalho de setor de qualidade, a gente tem reuniões sequenciais, assim, quinzenais, sobre a avaliação de qualidade. Agora mesmo hoje, chegou uma equipe da qualidade corporativa, eles fazem auditoria, vão passar 3 dias auditando todo o segmento do hospital, para ver como estamos, se as informações são realmente precisas. Então, a gente, felizmente, tem esse acompanhamento da própria rede, que vem aqui, a Tanara, né? Chegou aqui, está com a gente, dando o prazer de... 4 dias atrás, veio um vice-presidente, veio só fazer uma visita de cortesia para a gente, tá? E vieram 3 e 2 outros diretores. Então, a gente tem essa alegria de ter um suporte da própria rede, fazendo com que esse benefício seja... Então assim... A pediatria, a gente montou essa pediatria já tem 2 anos, procuramos selecionar assim, o que tem de melhor em qualificação através de opinião de colegas dentro as pediatras aqui da cidade, que estavam disponibilizadas, obviamente. A gente montou uma pediatria completa e integrada. A gente tem desde o setor de emergência, né, atende a emergência, na emergência você tem as salas de repouso, tem a sala de inalação, tem a parte de recuperação, tem a sala de parada dentro da emergência, que é montada como se fosse um UTI. Temos o ambulatório, temos o consultório, temos a parte de internação, unidade de internação de UTI, temos a UTI pediátrica dentro do mesmo setor. E toda a parte de diagnóstico, tem a imagem, tomografia, laboratório. Meu amigo, então, é um setor completo de pediatria. Quer dizer que tem pronto-socorro de pediatria. 24 horas. Diga uma coisa, sem citar nomes agora, a partir de agora não vamos citar nomes mais, mas se eu tenho um plano aqui, tá? E esse plano não é aceito lá no seu, sei lá qual plano for, plano X. Rapaz, mas o outro tá lotado, o que aceita tá lotado, não sei o quê, eu vou correr, se eu tenho uma criança com algum problema, eu corro para o Hospital São Carlos. Quero pagar particular, tá? Vocês aceitam lá direitinho, particular direitinho? Claro. E, sinceramente falando, é muito exorbitante o valor ou é acessível a classe média alta, numa emergência, salvar seu filho porque o outro está numa fila? É completamente acessível. Era só isso que eu queria ouvir. Vocês estão ouvindo aí, né? O Hospital São Carlos tem o termo correto é departamento? Não. Setor de pediatria com pronto atendimento, pronto-socorro, completa até com UTI pediátrica. Se você não sabia, fique sabendo, viu, mamães e papais? É lá no Hospital São Carlos. Olha, que coisa fantástica. E é uma equipe muito categorizada, tanto da parte clínica como cirúrgica, né, do doutor Aldo. Os 25 minutos estão valendo também para pediatria? Sim, vale para pediatria. Sim, mas tranquilo, menos. Você vê, dentro desse grande número de transplantes, faltam só 7 para a gente completar 1000, 9 transplantados, novos pacientes transplantados eram crianças e foram cuidadas no serviço de pediatria. Quer dizer, cirurgia de alta complicação, de alta complexidade, e nós realizamos 9 transplantes hepáticos já em crianças. Ricardo, eu te falei no começo que quando a gente montou lá atrás o centro cirúrgico, a primeira cirurgia foi da minha filha, né, por segurança. E a gente montou essa nova pediatria como se fosse para os nossos netos. Então, assim, é uma estrutura realmente com uma segurança
primeiríssimo mundo. Plena. Eu vou fazer uma pergunta- E a nossa clientela que a gente precisa de ter Eu vou fazer uma atendimento. pergunta para vocês que eu quero que vocês respondam com sinceridade já. Uma das últimas perguntas, que o diabo do tempo está passando rápido demais. Bom, eu não sei, foi divulgado, não amplamente, mas foi divulgado. E se vocês não sabiam, vão saber agora. Além de tudo que vocês já ouviram aí, que o Hospital São Carlos, ele é primeiro mundo, foi totalmente reformado agora, recentemente, nos últimos 2 anos, e está realmente com 112 leitos, 42 leitos de UTI, não é isso? 43. 43 leitos de UTI, são 5 UTIs, setor de pediatria de primeiro mundo, mas eles, além disso, vão construir um novo hospital. Uma expansão, eu não sei se o termo, uma expansão do São Carlos, com mais quantos leitos? São 70 leitos. Com mais 70 leitos, só que esse, se vocês estão achando bom, esse vai ser ainda melhor. Porque lá na Redditor, o termo star, que é estrela em inglês, o termo star é o top do top das galáxias, né? É a embaixada de São Paulo, né, aqui em Fortaleza. Contem tudo sobre essa expansão, esse novo hospital que vai ter Star, vai ter a bandeira Star. A bandeira está. Esse hospital já iniciou, começamos o projeto. A gente não. Esse plano. O plano de ampliação sempre existiu, né? A gente já ia fazer, o projeto estava quase pronto. Numa das visitas do presidente da empresa aqui a Fortaleza, a gente falou sobre esse assunto, que alguns precisavam ter um hospital de um padrão melhor. Essas visitas são sempre muito boas. Numa das visitas, a gente disse que precisava de uma cirurgia robótica. De robô. Aí, manda o robô para cá. Quando chega. E hoje a robótica está disparada. Nós estamos com uma cirurgia robótica uma quantidade muito, muito grande de cirurgias. E veio a ideia de mudar todo o projeto. Já estava pronto, preparado para um hospital de um padrão maior, melhor e de uma qualidade melhor que um padrão Star, diferenciado como eles fazem. E conseguimos, já estamos começando a fazer. Quando é que inaugura? A ideia é a maio do próximo ano, até o meio do ano está pronto. O meio de 2026. A parte de contratação da construtora é para ser maio de 26, e aí a gente vai colocar equipamentos, tudo deve estar em segundo semestre, agosto mais ou menos, é o prazo. Tá, e se você não sabia, meu amigo, minha amiga, você daqui a um ano, praticamente um pouco mais de um ano, que é quando, maio de 2026, que esse novo hospital, posso chamar de São Carlos Star? Vai ser por aí? São Carlos Star. São Carlos Star vai ser um hospital nível os Stars aí de São Paulo e do Rio, Aliás, eu vou contar que um amigo meu passou mal, teve um desconforto lá em São Paulo, e ele foi para um desses novos Star, que foi recém-inaugurado lá em São Paulo, tá? Ele disse que quando chegou no hospital, o hospital é tão luxuoso, tão bonito, rapaz, Ricardo, deu vontade de tomar um. Vontade de tomar um. Mas você tá chegando no hotel, assim, no negócio. É o hospital. Então você não vai precisar mais pegar o seu avião para ir para São Paulo ou para o Rio, não. Vai ter aqui um hospital que já tem um maravilhoso, que é o São Carlos, mas ele vai ter um novo, uma expansão. Com a marca Star. Então será um hospital nível Sírio-Libanês, Einstein, HDO, etc, aqui em Fortaleza. A entrada do hospital da emergência vai inverter, a entrada vai ser pela Ponte Vieira. Pela Ponte Vieira também? Também. Pela Ponte Vieira tem 2 acessos. Mas a emergência vai ser voltada, a emergência do tipo Smart Track, é um atendimento diferenciado, vai sair daquele ponto, vai ser uma sequência, e pela Ponte Vieira. A fachada já começa agora também, acho que maio, junho, a gente está mudando a fachada do hospital antigo, retrofitando também essa parte da fachada. Só espero que não lote tanto, né? Porque só vai ter um, né? Não espero que não lote tanto para que a gente possa ter realmente esse serviço que vocês estão dando hoje, que, se você não sabe, com 25 minutos no máximo, ele garante que você é atendido. E aí eu faço a pergunta. A partir de agora, hoje já tem um grande hospital. E amanhã, daqui a um ano e poucos meses, nós vamos ter o Star, o São Carlos Star. Eu posso bater no peito como bom cearense e dizer, a partir de agora eu não preciso mais pegar o avião e ir para o Sírio em São Paulo. Eu posso ser bem atendido aqui em Fortaleza? Com plena posso certeza. Dizer? Com plena certeza. Não tem a menor dúvida. É aquilo que nós falamos, né? O nosso corpo clínico é fantástico. O que nós temos que melhorar, basicamente, é a questão da hotelaria. E é isso que está sendo feito. Quer dizer, os princípios assistenciais, do ponto de vista médico, de enfermagem, já estão lá funcionando com toda a segurança. Nós vamos melhorar, os apartamentos são maiores,
Uma das UTIs que vai ter esse padrão prêmio, elas são dotadas todos os leitos de banheiro e uma área ampla para acompanhante, né? Nós vamos ter, como o Wilson falou, uma coisa inédita lá, que é esse atendimento Smart Track. O paciente, quando ele chega, ele não vai para a recepção, ele vai direto para um box amplo, onde todos os serviços vão até o paciente. Se ele precisar de uma ultrassonografia, de um raio-x simples, fazer exame, tudo vai nele. Só não vai uma tomografia ou ressonância que ele vai ter que sair, que vai ter que ser deslocado. Mas o médico vai até lá, todo o serviço assistencial vai ser prestado nesse box, que é um atendimento diferenciado. Vamos ter 60 leitos com um padrão diferenciado e no último andar a oncologia, o oncocentro, que vai ter o padrão Oncologia Doc, também é um tratamento diferenciado, vai ficar alocado lá no rooftop dessa expansão. Espetacular. Que notícia. Eu acho que foi uma das melhores notícias que Fortaleza tem recebido aí nos últimos tempos. Só uma perguntinha. A parte de obstetrícia, né? Tem a pediatria, tem tudo? Não tem, mas pretende ter? Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, não. Mas fica a dica aqui, porque tem muito mercado e a gente tá precisando, viu? Tá precisando. Vamos em frente aqui. O que é que dá mais prazer na vida de vocês? Não é culpa minha, né? O que é que dá mais prazer na vida de vocês, além de salvar vidas? O doutor Monteiro disse aqui que um transplante hepático é um renascimento, quase uma ressurreição. E foram quase 1.000, acho que no próximo mês o Hospital São Carlos bate. Falem isso, divulguem isso, as pessoas precisam saber disso. O que é que dá mais prazer na vida de vocês, além de salvar vidas? Monteiro e Wilson. Esse é um ponto importante, né? A gente tem o privilégio de exercer uma atividade que é uma atividade transformadora, que a gente tem a oportunidade de ter esses retornos, é uma coisa realmente fantástica, né? Não só os médicos, mas toda a equipe assistencial do Hospital de Enfermagem são coisas que nos comovem. Isso já é, por si só, um agradecimento muito grande. No meu caso, pessoal, eu tenho uma vida muito tranquila, nada simples. O que eu faço é procurar conviver com os amigos, com a família. Aliás, minha mulher tem cobrado muito, que eu tenho convivido muito pouco com os meus netos. Nós estamos num processo de trabalho muito grande, até mais do que antes. E viajar um pouco quando é possível. Essa basicamente são, digamos assim, os meus hobbies, essa vida relativamente simples de convivência familiar com os amigos e com viagens. Doutor eu penso que é mais ou menos como o Monteiro falou, a gente exercer uma profissão boa, digna, sem ter o reconhecimento e olhar para trás e ver que seu caminho foi correto, foi perfeito, e que você ter o reconhecimento dos seus pacientes, dos seus colegas, como ter sido um profissional competente e correto. Isso é importante. O caminho tem que passar por isso. A gente vê, assim, eu recomendo sempre que faça isso aos meus... Eu tenho 2 filhos médicos, o Monteiro também. Eu acho que isso passa por um tripé muito importante na medicina, que é você ter a ética, a competência e a generosidade, a caridade. Você tem que ser feito também. A gente vem de uma escola que passa pela Santa Casa, o Monteiro passou, a gente sabe que muita gente não tem acesso a um médico de competência, mas precisa ter um ou outro, qualquer que seja, mas eles precisam, a gente passam por isso. Então, meus filhos seguem esse exemplo, 2 já passaram, do Monteiro também, por esse sistema de saber que nem tudo realmente precisa ter alguma coisa na frente. A caridade tem que existir. Outro abraço para vocês, meu amigo Ailson Studas, está mandando um abraço para vocês. Vocês foram contemporâneos também? Ailson, me deu muito trabalho. Foi, né? Foi mesmo, foi? Me deu muito trabalho. Engraçado que você deu um trabalho para ele também. Grande amigo, grande colega. Grande, Ailson. Um abraço para você. 2 perguntinhas para encerrar, né? Na verdade, uma não é uma pergunta e outra é uma declaração de vocês. Algum dia o robô vai substituir o médico? Rapaz, pena que o tempo realmente é curto, esse é um assunto muito interessante. A preocupação não é, eu diria, não é nem substituir o médico, é substituir o ser humano, né? Hoje em dia, essa já é uma discussão mais elevada, né? Tem até um livro de um filósofo alemão, não recordo o nome agora, o nome do livro é A Obsolescência do Homem. Porque com o avanço da máquina, com o avanço da inteligência artificial, se acredita até que ele possa chegar a isso. E a humanidade pode se acabar por uma guerra nuclear ou também por esse avanço indiscriminado do poder do robô e da máquina.
A medicina pode ser um microcosmo assim para servir de um exemplo, de um laboratório para isso, que nós não vamos ter, lá não tem armas destruidoras, mas uma questão é se a gente preserva as questões de qualidades humanas, como o afeto, como a empatia, como a compaixão e o relacionamento médico-paciente, isso preservar, isso dificilmente uma máquina vai conseguir realizar de uma forma plena. Então, o que nós temos que ter é evitar, e não sei como evitar isso, ou pelo menos ter mais parcimônia no crescimento exagerado e desenfreado da tecnologia dentro da atuação médica, que é uma coisa muito boa, é uma situação revolucionária. Você vê a questão do robô lá, os benefícios que trazem, mas tem que haver essa preservação da relação médico-paciente com o sentimento humano. Que isso eu acho que essa substituição, e depende mais da consciência dos médicos, dos novos médicos, em exercer essa atividade transformadora da sua atuação como médico e paciente, de preservar essas qualidades, que hoje é uma coisa que está diminuindo. Então, nós temos que resgatar isso e preservar isso como uma questão de sobrevivência. Sintetizando, a resposta é não. Não. Vai ajudar, assim, a tecnologia vai ajudar ao acesso, fazer cirurgias mais complexas num tempo bem hábil. Isso ajuda bastante. A cirurgia à distância, hoje, quando vai chegar a internet 5G, você pode estar operando uma pessoa lá nos Estados Unidos, operando aqui. Isso é fantástico. O robô vai trazer essa praticidade. Já se faz aqui no Brasil, a gente não tem internet por conta do delay de tempo. Mas quando tiver, se opera nos Estados Unidos, na Europa, o paciente sendo operado no hospital. Mas tem que ter um médico acompanhando, tem que ter um médico conduzindo. Eu acho que a inteligência artificial, só para encerrar esse assunto, nunca vai substituir o homem. Por quê? Porque ela não tem o poder de convencimento. Eu duvido uma inteligência artificial pode ser a mais sensacional do universo. Vender um terreno que eu vendi quinta-feira, convencendo a pessoa a vender e o outro a comprar. Aí eu digo que essa inteligência artificial substitui o ser humano. É impossível. É impossível. Bom. Captou a mensagem? Muito bom. Nunca vai convencer, o poder de convencer. Não vai. Estamos terminando. Peço desculpa ao meu amigo Tiago aqui por ter cedido aqui um pouquinho o programa dele, mas foi com permissão da rede, em função das pessoas que vocês dois são. Eu queria dar 30 segundos para cada um para o recado final. E mais do que isso, muitos médicos, muitas faculdades de medicina aí no Ceará, no Brasil, surgindo, e muitos médicos entrando. Eu me lembro quando era só o UFC, agora está todo espalhado nos 4 cantos da terra aí. O recado para esses jovens médicos que estão entrando no mercado e o recado final de Wilson Meirelles e Francisco Monteiro. Eu vou economizar o tempo do Tiago aí, porque eu já respondi algumas coisas quando eu falei. Primeiro, o médico tem que preservar essas qualidades, né? E exercer medicina exige paixão, existe amor, dedicação, capacitação e qualificação. Então, se você vai querer se tornar um médico, você falou um assunto que é merecido também discutir. Nesse ano, nós vamos ter funcionando aqui no Ceará 25 faculdades de medicina. Eu já soube que vão abrir mais 3, uma da Federal em Russas e mais 2 em Maracanaú. Uhum. Então, isso é uma questão muito preocupante. Então, exercer a medicina é uma responsabilidade, uma qualificação, existe muito amor, dedicação plena e o que eu falei antes, a preservação desses sentimentos que eu já falei há pouco. Se incluir também aí você saber que tem que estudar a vida toda, né? Não é só isso, né? Isso é apaixonante, mas tem que estudar a vida toda. Você tem que se atualizar. Tem que ser humilde, tem que ter humildade. Você sabe que você nunca sabe tudo. Você tem que trabalhar em grupo, em equipe. Isso é uma coisa muito importante. O sucesso do São Carlos foi trabalhar em equipe. O sucesso do São Carlos é trabalhar em equipe. Então, isso é muito importante. Para que o médico tenha esse reconhecimento, entenda bem que ele tem que passar por essas etapas. Beleza pura, pessoal. Mais uma vez pedindo desculpa aqui, meu amigo Tiago. Esse foi o Conexões de hoje, um Conexões muito especial. Com eles, 2 figuras notáveis da medicina aqui do Ceará, do Brasil. Wilson Meirelles e Francisco Monteiro, os fundadores, os criadores do Hospital São Carlos, que hoje tem uma pediatria de primeiro mundo, é um dos 3 maiores do Brasil, o maior do país, e é de hospital privado em transplante hepático,
uma referência nacional, um espetáculo de hospital e que vai ganhar, até o próximo ano, ele está ganhando uma expansão com mais 70 leitos de altíssimo nível, que é o padrão Star, o São Carlos Star. E não esqueça que todo domingo, 8 da manhã, você tem o Conexões na TV Cidade, canal 8.1. E nesse domingo você vai rever essa super entrevista aqui, esse bate-papo sensacional com o doutor Wilson Meirelles e Francisco Monteiro. A gente se vê na próxima segunda-feira. Obrigado a todos e até segunda, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Lopes Imóveis, conectando você ao imóvel perfeito.